dia, meus amigos da Rádio Onda Nova FM. Está iniciando um novo programa Enigmas do Espaço. Falamos nos programas anteriores sobre o universo e sobre o homem. Essa relação, embora completamente díspare, principalmente no que concerne ao tamanho, ao campo físico, tendo em vista que a grandiosidade do universo faz com que a pequenez do homem se assemelhe à milionésima parte de um grão de areia, em relação, repita-se, a de grandiosa importância. Visto que um depende do outro, e o outro surgiu do um. Senão, vejamos, emerge um questionamento muito intrigante, que surgiu no primeiro, o homem ou o universo? A resposta, em princípio, afigura-se até mesmo com grande facilidade, mas tal facilidade vem a ser irmã, muitas vezes, inspiradora do erro. Isto porque todos pensam e imaginam que o universo surgiu primeiro, que o ser humano, muito embora essa primazia seja um tanto ou quanto relativa, porque se apreciarmos por outro ângulo, foi o homem que deu causa ao universo. Por esta situação, ele surgiu primeiro. Assim sendo, de acordo com os ensinamentos estampados que brotam brilhantes, completos e contundentes das sábias páginas do livro Universo em Desencanto, o homem foi causador de toda esta existência, nela incluído o universo. Como nos revela esse livro extraordinário e eminentemente completo, o homem, ao deixar a sua origem, era ele puro, limpo e perfeito. E com esta saída começou um processo de deformação, desintegração, perdendo virtudes e energia, e essa energia se juntando e se unificando num inicial foco de luz, se transformar no que o livro chama de Sol e quem vem a ser a fonte de calor, que Einstein procura e que seria o tema principal de sua teoria inacabada. Visto que, de acordo com esse gênio do século XX, existe uma fonte de calor que dá vida e alimenta o universo. E como nos ensina o livro Universo em Desencanto, realmente esse Sol, formado pelas virtudes perdidas, pelos seres que vieram a dar origem ao ser humano, e hoje é uma individualidade, alimenta o universo de vida, sendo, portanto, a fonte do calor da vida universal. Essa perda de virtudes e de energia, que desintegrou parcialmente o ser humano, nos dá a conhecer a existência de um universo paralelo, que o livro Universo em Desencanto chama de mundo racional, que sendo um mundo perfeito, um mundo habitado por Deus, a fonte suprema de energia existente. Não guardava mais lugar para que o homem impuro e imperfeito nele habitasse, visto tratar-se o reino de Deus de um mundo perfeito e puro. Repita-se, os seres que neste mundo supremo que perdessem virtudes, automaticamente deixariam de ser puros e perfeitos, e deveriam ocupar um lugar como o nosso universo deformado. Não sendo puro, não pode habitar ao lado de Deus. Então, amigos, o surgimento deste homem, que multiplicou-se pelo planeta e originou esta humanidade, deriva de um homem puro, perfeito e limpo, e que naturalmente habitava um lugar puro, limpo também. Perfeito. Onde mora a voz suprema a tudo e a todos, que não pode deixar de ser conhecida como Deus, o poder de todos os poderes. Assim sendo, para que possamos encontrar uma resposta lógica para o surgimento do universo, impõe-se que se sabia que a imperfeição deste homem acabou por gerar uma explosão energética poderosíssima e que ainda hoje se encontra em expansão.
Não obstante, já decorridos mais de 13 bilhões de anos, a explosão esta que a ciência moderna chama de Big Bang, como então ocorreu essa explosão? Eis a questão. Aprendemos, através do livro Universo em Desencanto, que o ser que perdeu suas virtudes e a sua pureza pertencia a uma classe de seres racionais, como disse acima, seres puros, limpos e perfeitos, que habitavam o que o livro chama de mundo racional. Assim, nessa degeneração e decomposição, ao se deslocar, perdendo essas virtudes, na velocidade que representa com a equação da teoria da relatividade, ou seja, na velocidade da luz ao quadrado, fazendo com que a matéria, assim, se deslocando, se transforme em energia. A energia perdida provocou a explosão chamada Big Bang. Aquela que era uma só energia chamada de racional se transformou com a explosão em duas novas energias, e assim criado foi o campo eletromagnético, campo este que vem a ser o universo. Vê-se, pois, que o homem surgiu primeiro e por sua causa surgiu o universo. Diante desse quadro, outro questionamento se agigantava, a saber, quem trouxe para todos nós determinadas ruínas que impedem que a solidariedade, o humanismo, a generosidade, a concórdia, o amor e outros valores, até mesmo divinos, se sobreponham de forma imperativa? A resposta só pode ser encontrada na falta de virtudes do ser humano, sua impureza, a sua imperfeição, tendo em vista que poucos valores do bem são cultivados no seio da humanidade, ao passo que a ambição, a ganância, a inveja, a raiva, a discórdia, a intolerância, o ódio, o ciúme, a competição e a desunião entre os homens. Por conseguinte, esse universo deformado, sob o comando absoluto de um homem como esse, que compõe a nossa sociedade, contaminado por esses sentimentos destruidores, está fadado a uma destruição épica, exigindo, com toda a força energética que a caracteriza, que o ser humano busque novos caminhos, novas diretrizes, novas posições, através das quais este homem recupere sua pureza, a sua perfeição, a sua limpeza, como nos faz recuperar o estudo do livro Universo em Desencanto, que fornecerá o passaporte para o retorno do ser humano ao seu mundo de origem, seu mundo puro, limpo e perfeito, seu mundo racional, e voltar a habitar ao lado de Deus. Para completar o relato, dando o princípio da compreensão de onde viemos, como viemos, eu usarei um capítulo do primeiro volume que versa sobre o que é a imunização racional, para indicar o caminho que devemos percorrer para recuperar nossas virtudes. Com exercício e reflexão sobre o tema diuturnamente, até que este alimento de energia superior se torne autossustentável dentro de nós e, por fim, possamos ser verdadeiramente livres e felizes. Então, o que é a imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como, em simples comparação, um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote, que é feito da parte racional, muito acima deste vácuo. Por meio desta luz é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se então de imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível. Depois de um certo tempo, o vivente começa a ver mais ou menos uma luz prateada, muito clara, que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por essa luz, que é a luz racional. Isto é, uma simples comparação para análise de como é feita a imunização racional,
que o vivente, no princípio, não vê, e sim sente. Agora perguntais, e o vivente fica iluminado por essa luz, noite e dia? Digo eu, sim. Assim, depois de universalmente imunizados, a luz do sol diminuirá muito, começará quase a extinguir-se, em virtude de predominar uma luz superior à sua, que é a imunização racional. Ainda perguntais, e haverá abalo da natureza? Não. Tudo se modificará naturalmente, e dessa forma não sentirão abalo de espécie alguma. Uma vez a porta daqui de cima aberta, é para abranger todos universalmente. Então dizeis, nós queremos conhecer toda essa planície racional. E aí de cima, e muito além ainda. E digo eu, nunca conheceram esse mundo aí que habitam. Como querem já conhecer aqui em cima, sem aqui estarem? Sempre viveram aí nesse mundo, aprendendo até morrer, sem nada saberem, e por isso os mistérios aí sempre foram conservados. Sempre tiveram esse mundo como uma natureza misteriosa. Nunca souberam como foram feitos, como esse mundo foi feito, nem quem os fez. Não sabiam de onde vieram e nem para onde vão. Não sabiam por que viviam neste mundo e nessas condições. Ainda não conhecem tudo desse mundo que habitam e já querem conhecer tudo aqui da parte racional? Como podem? Se quando estiverem aqui, sim, vão saber tudo, tintim por tintim, da parte racional. Porque aqui é assim, e muito além ainda. Querer alcançar que acima da planície racional é o vivente ser cego e imprudente. O vivente pede, eu quero, ao menos por descrição, que lhe digam como é. Bom, estão aqui os dados mais claros da escrituração, com bases verídicas e comprovadas, que a teoria é muito boa, mas a prática é melhor. A mania de muitos é quererem principiar por onde os demais acabam, e vivem nesse mundo há tantas eras, sem nunca descortinarem o seu princípio e o seu fim, e já querem conhecer aonde ainda não estão. Como vos expliquei, a planície aqui em cima é muito grande, muito maior que esse mundo que aí habita. O progresso é diferente, os corpos são puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. A vida é de pureza, não há sofrimento de espécie alguma, são eternos. Não são bichos, nem muito menos existem dois sexos, é um ser só. O alimento é muito diferente deste empregado aí, como muito diferentes são os viventes que habitam aqui nesta planície. Não vem o sol, é um vivente muito acima dele, na parte racional, são outros seres, mas diferentes. São esses corpos. Não têm pernas, nem braços, não são cabeludos, não são bichos. Como o sol, não tem pernas, nem braços e andam. Isso são explicações necessárias porque há viventes que quanto mais se explica, mais querem explicações. E outros, com meia dúzia de palavras, chegam logo ao fim do assunto e compreendem tudo. Existem naturezas rudes demais, outras de menos, outras, umas com facilidade de alcançarem em horas, o que outros levam meses e anos para alcançarem. Esses dados são para todos lerem. Tenho eu que responder sempre o melhor do que desejam, dando-vos a saber o que é a imunização racional, como ela é feita sobre os viventes. Fiz essa insignificante comparação com o holofote, porque assim há entendimento com os porta-vozes. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais um programa Enigmas do Espaço. Agradecemos a audiência dispensada e vos aguardamos no próximo sábado. Um forte abraço a todos.